Matheus, Oi, Mário. Tudo bem? tá me ouvindo bem aí? Eu tô, e você? Eu tô, mas tem uma bolinha que tá carregando a internet. Você tá me vendo e me ouvindo? Sim, Sim. deixa eu ver. Fica mais próximo do meu modem. Pode ser que seja a minha internet aqui. Deixa eu fazer uma movimentação aqui. Deixa eu tentar a minha também. Ah, a minha imagem tá travada aqui pra mim. Exato. Para mim também. Eu vou entrar e sair novamente. O Vai. áudio tá legal? O áudio tá bom, tá ótimo. E agora, fechou? Sua imagem continua pausada. Mas que coisa estranha. Agora pra mim a minha imagem tá legal, a sua tá legal, o áudio tá legal, mas pra você tá pausado? Para mim tá, mas vamos ver. Se o pessoal puder manifestar se está vendo tanto eu quanto o Matheus e nos ouvindo, se manifestem, por favor, pra gente. Porque daí qualquer coisa a gente toca, se for só pra mim. Não, sem problemas. O pessoal nos ouve tanto eu quanto o Matheus e nos vem. Boa noite, boa noite. Alô, alô, ó, pausada a imagem dele, Matheus. Continua travada, mas áudio ok. Agora você se movimentou, Matheus. Ah, é? Pessoal, e agora? Como é que tá a imagem? O Matheus tá. Matheus pausado, mas dá pra ouvir. Pedi a imagem do Matheus travada. É isso aí. Ah, não Mas tem agora problema. Não, mas eu acho que não, agora já vai, aos poucos vai tocando. não tem muito o que Bom, ver, mas tudo bem, vai. é, Não tem exato. E a coincidência é que nós dois estamos sem barba, então não tem, realmente agora a gente tá com cara de bebê. Pois é, pois é. Viu? Vamos lá, Matheus. Primeiro, boa noite, obrigado por você estar aqui nessa live comigo hoje, pelo seu tempo aí, viu? Eu que agradeço. Uma honra estar aqui Bom, conversando com você. legal, não, imagina. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar o Matheus Costa. Matheus Costa, ele é da Agnaldo Costa Advogados. Agnaldo Costa Advogados é um escritório bastante tradicional. O Matheus vai até falar a idade aí que eu nunca lembro, mas já tem. O Matheus é a terceira geração do escritório, né, Matheus? É um dos escritórios mais Exatamente. reconhecidos aí da região de Campinas, né? Eles ficam em Americana, mas toda a região de Campinas eles são aí um dos escritórios mais tradicionais de advocacia. Quantos anos, Matheus? O escritório, Mário, ele foi fundado em 1973. Então, já passados aí 45 anos, é isso? É, mais de 45, né? Uhum. E aí quem fundou o escritório foi o Dr. José Eliton, o meu avô, hoje ele está aposentado. Sorte dele, né? É, E sendo meu pai também advogado, hoje o escritório leva o nome dele. Nós fizemos uma reformulação e estamos aí na luta. legal, maravilha. Bom, Matheus, só para explicar a dinâmica para você aí, reforçar, a dinâmica ela acontece em cerca de 40 minutos. Eu starto fazendo as perguntas que eu tenho interesse Uhum, e logo em seguida as pessoas que têm dúvidas vão escrevendo aqui e eu vou lendo as perguntas para você. Então não se preocupe com as perguntas que vão sendo feitas aqui, pode deixar que eu vou controlando e fazendo elas aos poucos. Pode ficar focado nas respostas, beleza? excelente, excelente, Além, combinado.
além disso, só para o pessoal que ainda não viu nenhuma live minha aqui que eu tenho feito, essa live ela tem, na verdade, um único objetivo, que é compartilhar informações com as pessoas que estão na minha comunidade. Como eu Aham, conheço bastante pessoas, e normalmente eu ligaria para elas para tirar dúvidas, a ideia é compartilhar exatamente esse conhecimento do meu amigo, do meu colega, do meu parceiro, com a minha comunidade, e essa é a forma que eu encontrei de contribuir aí nesse meio da pandemia agora, tentar ajudar de alguma forma com esses meus contatos, compartilhar a informação que seria só minha com as pessoas, né? Então esse é o objetivo. fantástico. Bom, Matheus, vamos lá então, vamos começar, né? Vamos lá. Hoje eu estava falando, Matheus, com algumas pessoas sobre a questão da importação, que a gente vai tocar aqui, que é Uhum, inclusive a área que a gente atua aqui, mas também tem a parte de tributação que tem a ver com o faturamento das empresas, enfim, que não envolve a importação, né? uhum. Acho que esses vão ser os grandes temas que a gente vai ter que tratar aí. Importante mencionar, pessoal, que se vocês, porventura, perderem o final da live, algum momento dela, ela vai ficar disponibilizada aqui na íntegra por 24 horas dentro do meu store. E também depois eu jogo ela no YouTube para que vocês possam assistir aí. Mas, se possível, tentem ficar aí até o final da live, beleza? Outra coisa, se cair, eu abro novamente a sala aqui e a gente reconecta, tá bom? Muito bom. Bora lá então, Matheus. Bom, vamos lá. O governo soltou semana passada, se eu não me engano, né? Uhum, E aí eu não sei qual é o instrumento legal que deu a condição de que as empresas consigam fazer os pagamentos dos tributos federais que venceriam agora, certo? Em abril, para a gente pagar lá na frente, né? Lá no último trimestre sem uhum, correção, enfim, só pagando aquele valor que seria devido aqui agora, perfeito? Como que uhum. está funcionando isso na prática? Já tem alguma situação? Já está correndo certinho? Como é que está isso? Então, Mário, vamos voltar do início. A gente precisa organizar um pouco esse bombardeio de informações, porque o que Tá. aconteceu inicialmente? O Ministério da Economia, ele começou a divulgar informações, só que sem de fato tomar as medidas legais cabíveis. Então, por Tá. exemplo, o Ministério da Economia falou que ia zerar a alíquota de determinado imposto, só que na verdade ainda não existe norma para isso, né, em muitos casos. Eu vou passar aqui para você e para quem está nos ouvindo o que já existe a título de o que já está regulamentado, né? Tá. Começando pela seu primeiro questionamento, essa postergação de tributos, a princípio, ela está regulamentada só para o Simples Nacional, tá? Eu fiz Ah, até tá. uma listagem aqui, porque é tanta resolução. Opa! É tanta resolução que saiu nos últimos dias que o pessoal fica até perdido, né? Mas, em relação ao Simples Nacional, a resolução 152 de 2020, evidentemente, ela prorrogou o prazo de pagamento do Simples Nacional. Por exemplo, eu estou até com a norma aqui, o imposto que venceria, só um instante, só para o pessoal ter noção, do período de apuração de março de 2020, com vencimento em abril de 2020, o vencimento ele passa para o dia 20 de outubro de 2020. E assim, Perfeito. consequentemente, né? O que venceria em maio passa para novembro e o que venceria em junho passa para dezembro. Então, foi uma medida do governo que foi muito interessante, vai ajudar bastante, com certeza, mas eu reitero, a princípio, essa medida ela só vale para as empresas que estão enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, tá? Tá. Perfeito. Então, agora você me perguntou sobre na prática, como é que está funcionando isso, né? Uhum. É, a própria resolução, ela não diz exatamente como está funcionando, né? Eu imagino que não vai haver nenhum tipo de multa e correção monetária, evidentemente, para o pagamento depois, mas eu acredito que vão ser emitidos, vai ser possível emitir dentro do sistema da Receita Federal, a DAS, que a gente fala, né? Sim, Que é a sim. Guia de Pagamento Simples Nacional.
Vamos aguardar aí nesse caso, nessa questão prática, aí, o que os contadores vão dizer nesse sentido. Porque a Tá. resolução, se na prática, ela não fala exatamente como vai operar. Provavelmente vai sair alguma portaria ainda que vai Uhum, regulamentar isso, né? uhum, uhum. Realmente as normas, elas estão vindo incompletas, né? Aí vem Sim, norma em sim. cima de norma, instrução normativa em cima de instrução normativa e acaba ficando toda essa confusão. A gente sabe o que vai Uhum. acontecer, mas não exatamente como vai funcionar, né? Provavelmente acho que vai vir alguma coisa para nós como contribuintes, provavelmente vai vir a guia do DAS com vencimento lá na frente, né? Vai se emitir Prova- agora com vencimento lá, né? Provavelmente vai ser exatamente isso. O próprio sistema vai gerar essa condição para os Uhum. contribuintes. Perfeito. E só que aí, por enquanto, pelo que está sendo dito, na verdade, nesses meses lá na frente, nós teríamos duplicidade de pagamento, né? O do mês e mais o de agora, né? Então, na verdade, a Exatamente. ideia é só dar um fôlego agora, mas nós vamos ter que pagar isso de qualquer jeito lá na frente, né? Mas de qualquer maneira, lá na frente, vamos supor que a situação não se normalize, né? E é possível o próprio parcelamento desse tributo lá na frente, né? A ideia no momento é dar fôlego para as empresas. Alô, Mário, Matheus, tá tô me te ouvindo. ouvindo? Agora Tô te voltou. ouvindo. Uhum. Legal. A ideia é dar fôlego, né? Que você estava falando. Isso, exatamente. Então a Uhum. ideia é simplesmente dar fôlego. O racional da norma é muito simples, né? Uhum, Jogar os uhum. pagamentos para frente, porque nesse momento está se privilegiando pagar folha de salário, entendeu? Tá. Essa é a lógica. Agora, Perfeito. a situação, não sei se você tinha planejado fazer essa pergunta, mas a gente já pode emendar. As Tá. situações mais complicadas são para as empresas que estão no lucro real presumido, porque o governo ele não quer abrir mão dessas empresas, né? Hum. O governo imagina que essas empresas tenham um planejamento estratégico mais robusto e que essas empresas tenham caixa para passar por esses meses mais complicados. Então, o governo ele não deu esse mesmo benefício do Simples Nacional. Então, nesse sentido, o pessoal, algumas empresas já obteram sucesso, inclusive, estão entrando com ações, com pedidos de liminar, para postergar o pagamento dos impostos, aqueles que estão a vencer, pelo prazo de 3 meses também. Hoje eu tive a Então, notícia. Pode falar. empresas do presumido e do real, como elas não estão enquadradas na regulamentação que você nos falou, elas estão entrando com liminar, então, para conseguir isso. É isso, né? Exatamente, exatamente. Então está havendo assim um bombardeamento de ações na Justiça Federal, principalmente, que vai tratar dos tributos federais, para conseguir esse fôlego para as empresas que estão no lucro real presumido, geralmente empresas maiores, né? Mas Uhum. hoje, olha que interessante, eu li uma notícia de que uma empresa conseguiu uma liminar para suspender pagamento de parcelamento de ICMS e o próprio ICMS. Então, assim, até no âmbito estadual a gente já tá vendo um movimento Uhum. para suspender o pagamento dos tributos estaduais. Era a pergunta que eu faria, inclusive, dos estaduais e, na sequência, inclusive, dos municipais também. Dos municipais, se a gente pega a lógica do que está havendo com os tributos federais, a lógica é que para os tributos municipais, principalmente o ISS, isso seja possível, tá? Tá. Tem empresas que têm uma carga tributária de ISS absurdamente alta. E, na verdade, tributo federal às vezes não faz tanta diferença. Às vezes é mais o ISS que pesa mais do que PIS, COFINS e etc, né? Uhum. Depende, tudo depende. A gente tem que analisar o caso a caso e ver qual medida tomar nesse momento de desespero. Mas, Uhum. pelo menos, a justiça está dando uma resposta positiva ao apelo dos contribuintes e anda, como eu posso dizer, proferindo as decisões favoráveis, Tá. E de né? modo rápido? Rápido, rápido, por incrível que isso pareça, porque como o judiciário está trabalhando
home office, basicamente, a gente não tem a mesma eficiência, digamos assim, porque as decisões elas estão demorando mais, só que nesses casos tributários tá sendo rápido. Digamos que tá saindo no tempo normal, pelo que eu tô analisando. Mas Tá. assim, vamos supor que uma empresa ela tem interesse em entrar com essa ação e o vencimento do tributo dela é no fim deste mês. Ela tem que entrar imediatamente, né? Porque Uhum. vamos supor que o juiz de primeira instância ele indefere esse pedido de liminar. A gente tem que ter tempo hábil para recorrer para a segunda instância para conseguir a liminar em segunda instância. Tá. Então, quanto antes as empresas se planejarem nesse sentido, se for o caso de postergar os pagamentos de tributos, melhor. Tá. Perfeito. Bom, Matheus, maravilha. O Pedro até coloca aqui, o Pedro Marinho, nosso amigo da Astor Brinks, ele coloca aqui que essa postergação vai ajudar muita empresa que está inativa, porém aquelas que também não estão com faturamento, né? E essas vão sofrer bastante. Ele fala que não deixa de ser um fôlego aí no caixa, né? Exatamente. Acho que a expressão que define é dar um fôlego, né? Sem dúvida, a gente fala em fôlego. Resolver, nós não vamos resolver nada neste Uhum. momento. É ganhar tempo, e eu acho que principalmente o que pesa mais para as empresas são a folha e a parte tributária também, né? São duas coisas aí que o governo ele está editando norma em cima de norma para tentar dar o fôlego para as empresas. Mas Legal. infelizmente não para as empresas no lucro real e presumido, né? Essas empresas estão sofrendo um pouco mais, né? Uhum, perfeito. Matheus, eu tenho uma outra dúvida. Pessoal, quem quiser Uhum. ir perguntando aqui para o Matheus, já vai colocando as perguntas para ele aqui, que na sequência ele já vai respondendo, tá? Enquanto não houverem perguntas aqui do pessoal, eu vou fazendo as minhas. Bom, Matheus, a gente falou então sobre os tributos federais, de Simples Uhum. Nacional, falamos um pouquinho também sobre empresa de lucro real e presumido, como elas estão tentando se virar nesse meio tempo, né? Uhum. Eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que a gente conversou brevemente sobre a importação, os tributos que Perfeito. incidem na importação, né? Como que você está Uhum. vendo essa questão nesse momento? Tem se especulado que as empresas estão conseguindo também entrar com liminar para não pagar agora imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, enfim, fica a dúvida do CMS que é estadual também, né? Enfim, como que está Uhum. essa situação? A situação é a seguinte: para produtos que vão ajudar no combate ao coronavírus, vamos falar aí de produtos médicos, até álcool gel, máscara e Uhum, etc. Foi zerada a alíquota do imposto de importação, tá? perfeito. Também existe uma instrução normativa, a 1929, tá? Da Receita Federal, para descomplicar, inclusive, o desembaraço Desembaraço, aduaneiro, tá? prioritário, exatamente. E Uhum, você vai me falar na prática como funciona. Isso eu estou falando da norma em si. Agora, na uhum, prática, como vai funcionar o desembaraço aduaneiro desses produtos, né? Existe uma lista, eu até posso disponibilizar para você, eu fiz o download, tem a lista dos NCMs, dos uhum, produtos que já receberam esse benefício, já receberam essa alíquota zerada, perfeito. tá? Agora, com relação aos demais tributos, a gente volta para aquela questão. Se é uma empresa que está no lucro real presumido e está importando, ela, para postergar o pagamento desses tributos, ela vai ter que utilizar do Poder Judiciário, vai ter que entrar com uma ação e pedir uma liminar, tá? Tá. Porque até então, para os produtos, a maior parte dos produtos, né, tirando aí os que estão sendo utilizados ao combate ao coronavírus, ainda continua normalmente, não mudou nada, não existe nenhuma norma. Inclusive, eu fiz essa pesquisa hoje Tá. para dar a resposta mais atualizada possível, tá? Não Uhum. achei nenhuma resolução aqui da Câmara de Comércio Exterior nesse sentido, nem nenhuma instrução normativa, nada, tá? Tá. Então, na verdade, Então, a postergação que você menciona desses tributos federais, elas estão relacionadas aos produtos do coronavírus ou não? Qualquer produto que uma empresa esteja trazendo hoje, que não esteja na lista de isenção do imposto de importação, eu consigo também fazer usufruto de uma liminar, por exemplo, e postergar. para qualquer produto e imposto federal. Inclusive contribuições previdenciárias, aquelas que são administradas pela Receita Federal.
Então, tudo que é, digamos assim, tudo que é dinheiro, tributo, imposto, que é administrado pela Receita Federal, a gente consegue entrar com essa liminar para tentar postergar o pagamento, tentar Tá, postergar o vencimento das guias, tá? tá, Na prática é tá, isso. tá. É, Pode falar. não, talvez o grande desafio da mecânica desse processo, e aí eu não sei como isso vai acontecer, é porque hoje Uhum, os tributos federais da importação, eles são recolhidos no momento que você registra a declaração de importação por débito automático e não por DARF, né? uhum, Na prática, eu ainda não vi a mecânica de como isso vai funcionar, porque na teoria você teria que não recolher o imposto ali, né? E criar alguma alternativa para você poder pagar ele lá na frente. E o sistema teria que operacionalizar e entender que você não está recolhendo imposto naquele momento pela liminar, né? Enfim, é uma mecânica na prática que eu não sei como é. que vai funcionar. Então, aí fica um processo manual, né? Provavelmente na própria declaração de importação você vai ter que zerar o imposto que está lá especificado, né? Tá? Agora, Uhum, na prática, você vai saber dizer melhor do que eu como é que funciona isso, mas provavelmente a lógica vai ser essa que você falou. Agora, eu uhum, não sei se você está preparado para isso. Mas assim, Mário, não é a primeira questão tributária que a gente vê no judiciário que envolve importação. Então, existem outros uhum. mecanismos, né? É muito Perfeito. realmente discutia se a inclusão da capatazia no imposto de importação, Uhum, se é isso ou não. E assim, uhum. houve liminares, houve decisões favoráveis aos contribuintes, né? De alguma forma, houve a exclusão da capatazia e aí houve a retificação Você desse cálculo, né? Uhum, uhum. Sim, e o sistema operacionalizou na época esse tipo de coisa. Não, com Exato. certeza. Na verdade, como eu não atuo diretamente no despacho, seria até legal se algum despachante aduaneiro estiver aqui para poder nos ajudar aí com essa questão operacional de se o sistema permitiria zerar manualmente, eu imagino que sim. Você identificaria algum fundamento legal para fazer isso no sistema e com certeza com a liminar você apresentando isso na Receita, ela liberaria, né, a carga sem recolhimento. Deve ser algo assim, imagino eu. Matheus, Exatamente. antes que alguém contribua com esse tema aqui, eu acabei não vendo, mas o Rafael Martins, que você conhece bem, a JM, que esteve aqui com a gente semana passada, ele faz uma pergunta. E aí a gente volta só no tema fora importação, depois a gente volta para importação. A gente vai fazendo um ping-pong conforme tem demanda. Beleza. Se até o STF já liberou o governo das metas fiscais do ano, da responsabilidade fiscal, por que o governo apenas adia o pagamento dos tributos para o último trimestre e não anistia de pagar? Porque vai ser difícil pagar no final do ano. Eu concordo com o Rafael, né? Mas alguém sempre tem que pagar essa conta. E É. geralmente acaba sobrando para o contribuinte, para a população. É, é evidente que isso envolve questões políticas, não só questões econômicas, digamos assim. Então é mais, eu acho, uma questão política mesmo do que jurídica, né? Na questão jurídica, o direito ele é norma, digamos assim. Se existe uma norma editada, uma norma favorável aos contribuintes, a gente vai seguir. Se não tem, não vamos seguir e a gente vai continuar sofrendo as consequências do que já existe, ou seja, das obrigações fiscais ordinárias, né? Uhum, uhum, uhum. E seria ótimo haver uma anistia, mas eu acho difícil, porque o rombo seria muito grande, né? Sim. O, então é aquela. Você já deve ter ouvido a história da venda do português, né? Ele, o português ele brinca assim, né? Que só ele marca para todo mundo a compra fiado, digamos assim, né? E quem não reclamar tem que pagar a conta, entendeu? Vamos Entendi. supor. Então, assim, quem não reclamar agora vai pagar a conta. Por isso que o pessoal aí que está mais informado, mais preparado, está indo atrás dos seus direitos, né? Um Entendi. dos argumentos muito interessantes, um dos argumentos muito interessantes, por sinal, é que o Estado de São Paulo ele conseguiu prorrogar no STF o pagamento da dívida fiscal que ele tinha com a União, pelo Tá. prazo de 6 meses.
Então, veja, se até o Estado conseguiu o prorrogamento, a prorrogação de uma dívida, por que não o Uhum. contribuinte? Sim. Então, o argumento para os contribuintes ele é muito plausível. E por isso que eu entendo que está dando certo. Tá? Tá, perfeito. Deixa eu tomar uma água, que a garganta já Não, secou. perfeito. Vai lá, tranquilo. Não, exatamente, exatamente. Eu acho que a anistia é algo que, infelizmente, é difícil acontecer, né? Seria algo bem para nós que estamos acostumados a um cenário tão catastrófico em termos políticos, né? A gente está pensar em uma anistia é difícil, pela realidade que a gente vive, né? Seria realmente o sonho do sonho, né? Mas na realidade é bem complicado, né? Pela nossa experiência, o que pode acontecer depois, né? A gente não sabe se daqui 1, 2, 3, 4 anos, não sei. Pode sair um refis, ou um programa especial de parcelamento, e nessas ocasiões existe aí o perdão de multa, de juros, de pelo menos de boa parte. Tá. É provável que isso vá acontecer no futuro, Sim, tá? sim, Porque, querendo ou não, muitas empresas vão ficar inadimplentes. Isso é um fato, não tem como fugir disso, né? Mesmo sim. as empresas que vão reclamar, que elas vão conseguir postergar o pagamento de tributos aí federais, estaduais, que seja, pelo prazo de 3 meses, na minha visão, não sou economista nem nada, mas eu ainda entendo que vai ter dificuldade de pagar isso daí, mesmo daqui 3 meses. Com certeza, com certeza. Então, Uhum, talvez o que é interessante nessas discussões judiciais, ele vai deixar de pagar multa e juros, o que é relevante, desses tributos que ele não pagou nesses 3 meses agora. Mas uhum, depois, se ele continuar devendo, se ele continuar não pagando os tributos do mês, né, vai acabar complicando também. É provável que a carga tributária diminua. A uhum, gente está falando de um período que vai ter uma baixa grande de faturamento. uhum. Acredito que 99% das empresas, eu acho que poucas empresas estão felizes nesse momento, né? Eu acredito que só Sim. fábrica de álcool em gel e supermercado. É, Tá todo mundo chorando, né? é, exatamente. Legal. O Rafa comenta aqui só sobre a resposta que você acabou dando. Ele fala assim: o que é frustrante é ver vários governos no mundo injetando trilhões na economia, e aqui a gente, como empresário, só tem acesso a crédito, adiamento ou perdão de juros. É ridículo. O empresário não é culpado do corona, realmente, né? O setor privado acaba sendo prejudicado aí no final das contas, né? Agora, Matheus, só recapitulando, porque para não perder o gancho, né? A Uhum, gente está falando, e aí voltando à questão da importação, né? É, uhum, no caso dos tributos pagos, nós do Simples Nacional, que eu me enquadro nisso, eu vou uhum. pagar o imposto deste mês que eu pagaria agora em abril, eu vou pagar lá em outubro, certo? Certo, perfeito. Se eu fizer uma importação neste mês com uma liminar, eu uso essa mesma referência, eu vou pagar lá também em outubro que eu deveria pagar agora, ou é outra configuração legal aí de prazo? Então, no caso do Simples Nacional, eles editaram uma norma que ela é até mais interessante. Por exemplo, se você fez uma importação agora, em abril, gerou um Tá, imposto para pagar agora em abril, por exemplo, tá? perfeito. No Tá. caso, o vencimento desse imposto ficaria para novembro, no Simples Nacional. Agora, você faz a pergunta do imposto, por exemplo, para uma empresa do lucro real presumido ou para o Simples Nacional, a guia DAS, por exemplo? Não, eu pergunto, porque, vamos lá, configurando, né? Empresa do Simples Nacional, o imposto que ela pagaria neste mês, ela vai pagar em outubro, perfeito? Isso em Sim. relação ao DAS, ao faturamento. Uma Ah, tá. importação que chegue para ela neste mês, que ela pagaria imposto agora, eu também vou pagar o imposto dela só em outubro? Uso a mesma referência cronológica? Ah, sim, perfeito. Se ela está no Simples Nacional, sim. É a mesma Tá, referência cronológica, tá? tá, perfeito. E do lucro real e presumido tem diferença?
Do lucro real presumido depende de decisão para decisão, tá? Como Tá. não existe uma norma e como os juízes eles têm a liberalidade de julgar de maneira diversa, a gente não pode afirmar que a decisão de um, o prazo que um conseguir vai ser o mesmo do prazo do outro, porque o Ah, tá. juiz ele tem a condição de analisar o fato concreto, analisar a Tá. folha de pagamento, o tamanho do problema da empresa, tá? Já é uma Tá. questão um pouco mais delicada. Tá. Então não vai Mas só só para. olhar, não vai ser simplesmente olhar e falar assim, ah, ele tá aqui, vou conceder. Ele vai olhar outras situações, por exemplo, a empresa emprega muito, então ela vai sofrer mesmo, enfim, vai entrar numa seara dessa. Exatamente, exatamente. Tá. Essa é a Legal. lógica, essa é a lógica Eu não sei aonde, eu não sei se foi aqui nos comentários da própria, da nossa live aqui. Eu sei que você está controlando, mas só deixa eu fazer Aham. um parênteses que eu acho pertinente. É, acho que foi alguém aqui que perguntou se essa liminar ela estaria condicionada a alguma outra situação. Então, depende, viu, Mário? Tá. Pode ser que a empresa não consiga essa liminar. Tudo depende Tá. de uma probabilidade de dano que eu tenho que demonstrar para o juiz. Ah, tá. Então, assim, não é tão simples. A gente tem que juntar todo o aparato documental, demonstrar folha de pagamento, demonstrar as demais obrigações da empresa. A gente pode apresentar contratos que a empresa tem, contratos com clientes, fornecedores, com contratos de locação. É uma Uhum. gama de documentos que a gente tem que juntar no processo e demonstrar para o juiz, olha, se eu tiver que pagar esse tributo, eu quebro. Ou, se eu tenho que pagar esse tributo, eu não consigo pagar minha folha. Uhum. Tá? Entendi. Que é mais prioritário. Uhum. Exatamente, exatamente. Tá. Perfeito. Ó, o Pedro Marim da Surbrindes pergunta aqui, ó. Rafa, né, na verdade, acho que ele está comentando, vamos ver, ele tá falando, fazendo alinhamento com o Rafael que estava falando antes. Vamos lá. E Rafa, direito a crédito quando o banco não te empurra produtos dele, né? Que é aquela venda casada, né? Acesso a Aham. crédito é dificílimo, até a Fiesp fez uma carta de repúdia em respeito a isso. Eles estão aproveitando a questão de congelar 60 dias do financiamento atual para refinanciar a dívida. Enfim, aí eu acho que vai entrar até numa outra situação, né, Matheus? Que se os bancos forçarem algumas situações, eu imagino que vai rolar daqui a pouco também algumas discussões a título de contrato, né? Essa questão de venda casada, enfim. Acho que é Ah, outra situação ainda, né? a gente pode até entrar, eu até preparei algum material para a gente entrar nessa parte de contratos, Mário. Essa é uma Uhum. parte que vai dar muita briga, tá? Tá. Um banco, seja em contrato de locação. O fato é que existem alguns bancos que estão se aproveitando dessa situação de calamidade Uhum. para praticar a venda de produtos, né, a própria venda casada, como você falou, e isso Uhum. viola o Código de Defesa do Consumidor. Falando em Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, eu vi esses dias na televisão que alguns produtos utilizados aí pelo pessoal, como o álcool em gel, o preço está 5 vezes mais do que seria o normalmente praticado. Então, já fica uma recomendação aí ao pessoal que vocês podem muito bem procurar o Procon e denunciar essas empresas que estão praticando esses preços abusivos, tá? E também denunciar os bancos. Se vocês estão passando por uma situação complicada, uma situação abusiva por parte dos bancos, vocês podem denunciar para o Procon. As multas que o Procon ele impõe às empresas são altíssimas. É até um negócio que a gente tem pouca cultura, né, de parar o que a gente está fazendo para ir lá tentar consertar uma injustiça de forma administrativa, né? Uhum. Então eu acho interessante o pessoal ficar bem ligado com isso daí. O Procon tem canais online, evidente, Uhum. e fazer as denúncias. Porque só assim a gente vai melhorar o nosso país, na minha opinião. Nós temos que cortar o mal pela raiz, né? Cortar os abusos. Perfeito. Agora, com relação a contratos, se, vamos supor que nem o Procon resolva, né? Se a pessoa ela está numa situação complicada, ela refinanciou a dívida com juros abusivos,
nada impede que, vamos supor, depois que o judiciário voltar, né, a trabalhar normalmente, nada impede de ela rediscutir esse contrato judicialmente, tá? Tá. E aí o judiciário vai equilibrar a situação das partes, não vai deixar assim tão favorável ao banco, vai equilibrar, provavelmente voltar aos juros que estavam antes dessa situação, porque a pessoa ela procurou o banco no momento de desespero e o banco se aproveitou dessa situação. Então essa seria a lógica da revisão do contrato. Tá. Perfeito. Pessoal, só para recapitular aqui, a gente está com o Dr. Matheus Costa, ele é da Aguinaldo Costa Advogados e ele está respondendo perguntas tributárias aqui para a gente. Bastante coisa que está mudando, enfim, todas essas novas normas estão sendo liberadas aí, ou minimamente especuladas pelo próprio governo. Então, se vocês têm perguntas, aproveitem, porque daqui a pouquinho a gente já está encerrando, passa rápido o tempo, né, Matheus? Já está Passa quase rápido. no final. E isso. Então aproveitem fazer perguntas aí. O pessoal de importação que eu já tinha conversado com algumas pessoas, se alguém ficou com alguma dúvida ainda, não sei se eu fiz todas as perguntas que a gente já tinha discutido antes, mas vamos lá. O Rafa, mais uma vez, pergunta aqui, ele fala que ele está monopolizando as perguntas, mas tudo bem, Rafa, está aí para isso mesmo. Vamos lá. É. A decretação de estado de calamidade pelo município já não é um argumento legal para não pagar impostos municipais? Porque ele ouviu isso em algum lugar. A calamidade do município. Sem dúvida, Rafa. Não só para tributos, mas para como outras obrigações, né? Vamos imaginar aí um restaurante. Um restaurante ele não está tendo faturamento no momento. Um restaurante que não tem delivery, ele não estaria tendo faturamento. Consequentemente, um fato totalmente imprevisível, totalmente extraordinário, justificaria o não pagamento do tributo, seja ele federal, seja municipal, né? O argumento, basicamente, é o estado de calamidade. O argumento é a falta de faturamento, né? Tem empresas que elas não estão abrangidas pelos decretos, elas estão funcionando normalmente, mas de uma forma ou de outra, o faturamento ele está despencando. Raras as empresas, volto a dizer, raras as empresas que estão tendo notícias positivas nesse momento. Crescimento. Tem inveja de supermercados. Tem inveja. Nesse Cara. momento. São poucos setores. Esses setores não carregam o país na costa, então acaba que no final todo mundo vai se prejudicar, né, Matheus? Infelizmente. Mário, Bom, deixa eu fazer uma observação. sim, sim. Eu anotei aqui que saiu uma outra medida provisória hoje, a 932 de 2020, Uhum. que reduziu em até 50% as contribuições do Sistema S, né? Senai, SESI, etc. Sim, sim. Então aí é mais um ponto positivo do governo, para o governo, que está aliviando as empresas que têm essa contribuição. Então, eu não anotei mais detalhes, mas depois o pessoal pode buscar no site do governo, a medida provisória 932 de 2020, a redução da alíquota das contribuições para o Sistema S. Foi publicada hoje no Diário Oficial, tá? Tá parecendo que a gente já está no meio de uma reforma tributária, não tá? Tá sendo uma reforma tributária às pressas, digamos assim, né? Vamos lá, tem uma pergunta que entrou aqui, Matheus. Desculpa ficar pingando entre importação, comércio exterior e impostos de transações nacionais, mas, enfim, é porque tem os dois conteúdos aqui. O Michael, que inclusive falou comigo hoje num grupo de comércio exterior que nós participamos, ele é da Cima Logistics. Ele pergunta, uma empresa que não está em dia com o fisco, ou seja, é uma empresa devedora, ela provavelmente não consegue tirar uma certidão negativa lá, né? Ela ainda pode pleitear uma liminar para postergar o imposto, os tributos, né, no caso, de importação? Ou até mesmo, acho que pode ser essa pergunta até valendo para uma empresa do Simples, enfim, não necessariamente com importação. Michael, ela pode sim, tá? O juiz, a princípio, o juiz que pegar a causa, ele não vai fazer uma análise da empresa, uma análise financeira da empresa antes de ele proferir uma decisão judicial. Ele vai analisar aquilo que foi apresentado para ele.
Se eu conseguir provar para o juiz que eu estou numa situação, numa dificuldade financeira, seja anterior, seja atual, é provável que ele vai dar a liminar, tá? Diante da situação vivida no momento. Então, é muito provável que ele não vai analisar uma situação passada, tá? Eu não posso ser leviano ao ponto de te afirmar com certeza isso, ok? No nosso país, o poder judiciário ele é instável. A gente não pode, como advogados, eu não sei se tem mais advogados nos escutando, mas é da minha opinião nunca afirmar que a gente vai vencer alguma demanda, mas sim apresentar as melhores chances. E o que eu posso te dizer, Maicon, é que as chances são grandes de você conseguir eliminar, mesmo de uma empresa que está com inadimplente, que está com dificuldades tributárias, até porque, veja, por exemplo, na liminar que saiu hoje para suspender os pagamentos de tributos estaduais, teve uma empresa que essa empresa ela estava com dívidas em tributos estaduais. Ela estava com tributos parcelados, ela conseguiu a suspensão no parcelamento, tá? Provavelmente estava devendo imposto recorrente, imposto do mês, né? Digamos assim, e ela conseguiu eliminar mesmo assim. Então, assim, as chances são grandes, mas é circunstancial. Uhum. Nós precisamos analisar caso a caso. Mas faz sentido o que você está falando, até para como uma pessoa leiga como eu, em termos jurídicos, porque um juiz pode muito bem pegar e interpretar que aquilo é uma condição que o cara está tentando se favorecer e não uma questão de necessidade, né? Acho que são casos e casos, né? Então, acho que vai ser realmente algo bem pontual ali. É que Tem na mais uma... prática, Uhum. rapidinho, Pode é que falar. na prática, quando o juiz ele analisa uma liminar, ele analisa pela probabilidade. Então ele não vai fazer aquela análise de banco, não vai fazer aquela análise de histórico passado. Ele vai ver o que está ali. Olha, a empresa está com dificuldade, existe um estado de calamidade, beleza, vamos dar essa liminar, dar o fôlego para ela e depois a gente vê. É Uhum. mais ou menos dessa forma que funciona. Tá. O Alisson, nosso amigo da Prudential, boa noite, Alisson. Ele pergunta aqui, ó, e nesse caso, né, nesse atual estado de calamidade, governo e município podem comprar sem licitação? Tem essa brecha? Tem essa brecha. É, o estado de calamidade, além de ser uma medida para poder extrapolar os gastos públicos, ele permite medidas extraordinárias, que seria o caso de contratar sem licitação. É uma pergunta pertinente. Esse é um dos efeitos do estado de calamidade. A gente perde, digamos assim, o controle da, da formalidade, né? Claro, Da, claro. Até para dar diante da mais emergência. celeridade ao processo, né? Exato, diante da emergência. Por exemplo, eles construíram aquele hospital de campanha no estádio do Pacaembu. Muito provavelmente a contratação de tudo que está ali foi em caráter emergencial. Não houve, evidentemente, tempo hábil para realizar uma licitação. A lei ela é muito enrijecida, ela é muito travada. Então imagina ter que fazer licitação para comprar tudo que está precisando em caráter emergencial. Não vai dar, né? Uhum. Exato, não tem jeito. Então é É, bem pertinente a pergunta do Alisson. Obrigado, sim. Alisson. Grande abraço. Muito bom. Bom, Matheus, a gente já está caminhando para o final agora realmente, já estouramos até o tempo, então eu vou, se você me permitir, me dar 5 mais minutinhos só para, se alguma pergunta ainda ficou pendente, pessoal, coloca agora aqui ou cale-se para sempre, né? E de qualquer forma, já também digo para vocês que o Matheus Costa está marcado nos meus stores aqui, então se vocês ficaram com alguma dúvida depois, acredito eu que possa entrar em contato com o Matheus, né, Matheus? E depois o Matheus esclarece também alguma coisa que ficou aí sem responder, beleza? Matheus, das considerações que nós havíamos conversado antes, inclusive, ficou algum ponto que você gostaria de apontar aqui antes da gente encerrar? O último ponto aqui da minha lista que nós não falamos é muito simples, tá? Uhum. As empresas que já têm a certidão negativa de débitos de federal, tá? Houve uma prorrogação do prazo de validade por mais 90 dias. Vamos supor que essa empresa ela vai precisar de CND, evidentemente, talvez para buscar crédito em Tá. bancos.
Então, ela teve essa prorrogação aí por mais 90 dias. Então, de 180 dias de validade da CND, ela passou para 270. É isso, né? Isso aí. Acertei o cálculo. É isso. É, Então, eu acho que essa é a última informação que nós temos. uhum. Eu sei que é um momento de total instabilidade, total instabilidade. A gente não consegue afirmar exatamente o que vai acontecer. A gente está trabalhando com o pouco que a gente tem e com o que o Poder Judiciário está nos dando, né? Sim, sim. Eu tenho uma Talvez não. pergunta, Matheus, a título, acho que talvez mais operacional da sua mecânica enquanto advogado. É, a gente falou de liminar, né? Normalmente, para uma empresa pequena que ela não tem um faturamento tão grande e tal, normalmente ela se assusta em falar assim, puxa, vou ter que entrar com um processo e tal. Isso não vai trazer um lastro depois para mim com a receita? Enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Porque é um receio que eu sempre ouço das empresas. Não, Uhum. mas se eu entrar com uma liminar na receita, depois ela vai ficar atrás de mim e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Mário, para ser bem sincero, eu acho que isso era uma realidade há muito tempo atrás, num tempo em que não existia sistema, que a fiscalização era feita por um, pela delegacia regional aqui, né? E tinha sempre Virava os pessoal. crachá. Mas eu nunca mais vi, depois que tudo se tornou eletrônico, algum tipo de perseguição, algum tipo de lista negra. Isso não existe no sistema da Receita. Existe quem está devendo e quem não está. Entendeu? Simples assim. Então tudo muito sistêmico, tá? Existem empresas, por exemplo, que elas têm dívidas inscritas em dívida ativa, né? Que não existe ação judicial. A empresa está devendo há 4, 5 anos, né? Já está prescrevendo o débito dela e não tem ação judicial, entendeu? Então, é tudo um sistema hoje. Eu acho que é uma lenda antiga essa questão de perseguição. Talvez isso foi uma realidade há muitos anos atrás, mas não se tem mais notícia desse tipo de situação, tá? Vou deixar bem claro que na nossa atividade, inclusive, eu converso sobre isso com colegas e a opinião é sempre a mesma. Não existe mais essa suposta perseguição por Uhum. fiscais da Receita e Sim, mas eu etc. acho que até tem um pouco a ver também, talvez se há ainda alguma manutenção dessa história. Eu também acredito um pouco, Matheus, que tem a ver até com o próprio fato de alguns auditores levarem essa informação a título do cara não ficar entrando na justiça e tal, contra a Receita, né? Talvez também tenha umas plantações de sementinha de informação para assustar um pouco também e para as pessoas não fazerem uso desses instrumentos, né? Me parece um pouco disso também. Exatamente, exatamente, Uma certa proteção, né? exatamente. Legal. Bom, Matheus, tem mais uma perguntinha só aqui que entrou, eu vou fazê-la e a gente já finaliza. Tá bom. Eduardo, novamente, ele fala, deixa eu olhar aqui, ele fala assim, na visão do Dr. Matheus, essas ações do governo, elas podem ser uma nova reforma tributária, pode ser uma base para uma nova reforma tributária? Por exemplo, eu imagino que ele deve estar querendo perguntar algo como, passou isso aqui agora, Uhum. será que a galera fala assim, ó, meu, e agora? Não volta no que tava, dá uma suavizada, enfim, talvez não pode abrir um precedente aí pra gente já startar na força essa reforma. Vamos lá. Muitas das normas que estão sendo editadas agora são medidas provisórias. Essas medidas provisórias têm que passar por um processo legislativo para depois ver se isso vai virar lei ou não, né? Ou se vai ser de forma temporária ou não. Então, Alisson, depende muito. Pode ser que algumas das medidas tomadas nesse momento, se elas darem certo, nos ajude, a título de argumento, a convencer o nosso legislativo a seguir por esse mesmo caminho, utilizando daquilo que já deu certo nesse momento de causa, esse momento de emergência. Digamos assim, vamos dar um exemplo. A redução aqui de 50% nas contribuições para o Sistema S por determinado período, tá? Pô, se isso deu certo e o Sistema S, por exemplo, está conseguindo se virar, mesmo com essa redução aí na arrecadação, pode ser que isso seja um ponto da reforma tributária.
É que é muito complicado eu entrar num assunto de reforma tributária. Ele envolve pacto federativo. Nos projetos de reforma tributária que nós temos, existem mudanças de mão aí do dinheiro, da arrecadação. Vai haver uma briga entre os estados, a União, os municípios. Eu acho, para ser sincero, que a gente está muito longe de uma reforma tributária, mas muito longe. Não vai ser algo fácil no Brasil. Uma coisa é a reforma da Previdência, né? A gente está mudando a lei, mas não está mudando quem arrecada. Uhum. Imagina, eu vou falar de forma hipotética, imagina o Estado de São Paulo perder a administração da arrecadação de ICMS. Eu duvido que o Estado de São Paulo vai perder o controle da arrecadação de ICMS. Né? É a maior arrecadação do país. Uhum. Então, eu entendo, Alisson, que a gente está, Alisson, Mari, quem está nos ouvindo, eu acho que a gente está muito longe dessa reforma tributária. Talvez, então, o que der certo nesse momento pode ser que seja um ponto de partida no futuro, mas não podemos afirmar. É só uma hipótese. Com certeza. Bom, Matheus, queria agradecer bastante você pelo seu tempo, cara, por ter esclarecido as dúvidas nossas em relação aos tributos, essa questão da diferenciação do como está no Simples, quem não está no Simples, e esse ponto bem legal aí da importação que você falou para nós também, nessa possibilidade de postergar também os tributos da importação. Obrigado aí pelo seu tempo, viu? É só uma observação no Simples Nacional, tá? Uhum. Simples Nacional mesmo na importação vai viger aí a resolução 152 de 2020. Agora, empresas do lucro real, lucro presumido vão ter que brigar aí na justiça, por enquanto. Tá bem? Perfeito. Show Bom, de Mário, bola. agradeço a oportunidade, agradeço a todos aí que nos ouviram. Muito obrigado. Se tiverem mais dúvidas, eu fico aí à disposição, tá? O Mário tem o meu contato, se precisar de qualquer coisa, a gente conversa sem compromisso nenhum. Eu sei que é um momento de desespero para todo mundo e a gente está aqui para ajudar. Beleza? Maravilha, Matheus. Obrigado. Reforçando, então, o Matheus está nos meus stories, adicionem depois ele lá para tirarem mais dúvidas. O Matheus também está soltando alguns conteúdos aí dentro desse meio tempo para ajudar a gente como empresário, enfim. Acho que é um bom momento para a gente poder acompanhar boas fontes e o Matheus é uma dessas boas fontes, com certeza. O escritório em si do Agnaldo Costa, né? Não especificamente só o Matheus, mas existe um corpo lá que pode suportar alguns temas aí que são importantes para a gente. Matheus, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, reforçando. Vai ficar salvo aqui nos meus stores e também depois eu vou jogar esse conteúdo todo no YouTube e vou disponibilizar e vou divulgar isso nas minhas redes sociais, bem como depois no boletim da M que vai para os nossos clientes aí. Amanhã a gente tem mais uma live para fechar as lives dessa semana aí. Depois eu divulgo o conteúdo aqui também. E eu queria, mais uma vez, agradecer quem participou aí com a gente. Acho que foi um conteúdo bem relevante aí pra gente. E, enfim, pode ser que a gente tenha que refazer isso em breve, Matheus, até porque vão surgir mais coisas. E aí a gente vai ter Eu que entendo. reavaliar. Eu sei que Beleza? eu sei que é complexo, né? Não é tão simples assim. Quando a gente fala em questões legais, é, ainda mais tributárias no nosso país, nossa senhora, vamos deixar para depois essa crítica, vai? Senão vai longe. É, exatamente. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.